se a gente for ver, por exemplo, cabeça de investidor, essas coisas todas, qual que é a lógica de valor, né? Qual que é a filosofia do valor que é subjacente? É de que você deve gerar valor se beneficiando da subtração de valor dos outros. É assim que funciona na bolsa, por exemplo. Não tem como você ganhar sem alguém perder, porque a quantidade de dinheiro no sistema é uma só, é X. E toda a discussão é sobre dividir X mais assim ou mais assado. E é por isso que todas as vezes, todas não, mas quando boa parte das pessoas que trabalham com isso vai expressar uma filosofia de vida, acaba expressando uma filosofia estúpida de vida. Eu não preciso nem pedir a desculpa por falar isso. Não, é totalmente estúpida de vida. É decisoriamente errônea do ponto de vista daquilo que já se sabia nos anos 70, mas que hoje em dia parece que muita gente esqueceu. Então vem aquelas coisas, você não deve nunca deixar dinheiro na mesa. Não, é o contrário. Isso é um jeito estúpido de pensar a vida, entendeu? Você deve deixar dinheiro na mesa. E não o contrário. Eu sei que é estranho. Eu entendo que é estranho, porque a gente está totalmente modelados por uma lógica estúpida. Então, a gente acha que o jeito estúpido de ser é o mais inteligente. Até porque, em sistemas fechados, o jeito estúpido de ser é o que gera a maior virtude. Em outras palavras, se eu vou jogar um jogo que é soma zero, que no final das contas o que um ganha, o outro perde, então a melhor maneira é essa que maximiza o valor que eu consigo tirar dos outros. Então a lógica é a da bolsa de valores, ou qualquer coisa do gênero, da especulação, etc e tal. Mas, como o Axelrod demonstrou, e o Axelrod deu vontade de falar Axelrod, que eu adoro esse cara. Mas enfim, como o Axelrod tinha demonstrado, e inclusive o Nash, von Neumann, um monte de gente, a vida não é bem esse jogo. A vida é esse outro em que você gera valor da relação com os outros. A vida não é, o modelo da bolsa de valores como o mundo e como a vida é um modelo ruim, entendeu? Reducionista, não funciona direito. Não é mesmo, porque não é um sistema, a vida não, você não tem como você pensar o mundo como um sistema fechado em que o valor é conhecido. Pelo contrário, é um sistema por definição aberto em que o valor é desconhecido e ele é gerado com interação. Então, de onde que a gente tira boa parte do valor da nossa vida? Tira do mundo mesmo. Você não tira porque você puxou de outra pessoa. Entende o ponto? Então é por isso que essa forma de se relacionar com a realidade é estúpida. E isso daí não é só algo que se aplica à vida humana. Olha que interessante. Evolucionariamente também é verdade. Olha que curioso. A gente vê na natureza coisas assim muito malucas. Por exemplo, peixes que nadam grudados em tubarões. Esse é um bom exemplo. Mas pensa que absurdo. O tubarão se alimenta do peixe. Ainda assim, tem peixe que vive grudado no tubarão. Mas por que isso? Por uma relação mutualística. Tem até um nome essa relação, mutualística. Por quê? Porque o tubarão se beneficia daquele peixe que come umas algas, vamos dizer, chama assim, de sujeiras, que atrapalham, né, o nado do tubarão, e outras coisas também, mas sobretudo o nado também pode dar infecção. E enquanto esse peixe se alimenta desses... são sobretudo plânctons. Faz só algumas décadas que eu não retomava essa informação. Então, são peixes que se alimentam de plânctons que ficam grudados no tubarão e que acabam atrapalhando a sua flutuação. É isso. E tem outros casos. A capivara que anda em cima do jacaré, o jantar perfeito, e, enfim, e outros casos, mas são muitos e muitos e muitos. Por que surge um negócio desses? Por exemplo, um que é interessante, impalas, eles podem ter uns insetos que muitas vezes depositam umas larvas e isso pode gerar infecção no impala. Impala é tipo um veado, é o jantar perfeito do leopardo, né? Comida de onça da África, assim, um negócio que nasceu para ser um banquete de onça. Que maldade. Enfim, e aí tá aquele bicho lá
E um outro, numa situação de alto perigo, que vai e fica tirando o negocinho do primeiro, para esse primeiro não ficar, sei lá, infectado por uma coisa, que se essa relação fosse pontual, ela fosse acabar amanhã, não faria nenhum sentido existir. Mas ela existe. Por quê? Porque esse processo de cooperação, ele acontece através de muitas e muitas interações. Então, mesmo sem saber no sentido racional que aquilo é vantajoso, vai ser vantajoso no longo prazo para o próprio impala, para aquele sujeito, para o seu genoma, para os seus ancestrais, mesmo sem saber isso daí, aquele impala vai lá e gasta energia, se expõe ao perigo, ajudando o próximo. Olha que interessante. E aí é engraçado, né? Porque falando assim, minha sensação é que a gente se aproxima muito, aparentemente, de uma filosofia cristã, né? No papo de dar a outra face, né? Então assim, não, a gente tem que estar sempre nessa postura da ajuda, mas não é. O que Tic for Tac mostra é algo mais fundamental, porque se o outro vai lá e eventualmente não tira o carrapato de você, é um carrapato, esse aqui é o negócio, o inseto é um carrapato, se o outro não tira esse carrapato que pode te infectar, a ação imediata que você tem que fazer no dia seguinte é não tirar carrapato do outro impala também. Essa é a atitude evolucionária. Então não é bem dar a outra face, ser sempre uma pessoa boazinha. Não, não tira o carrapato desse outro também. Só que você não tira um dia sem ressentimento, sem rancor. O rancor é uma resposta altamente desadaptativa. O impala que fala, agora eu nunca mais vou interagir com esse outro impala, ele se dá mal, porque ele tem um a menos para tirar carrapato dele. Vai ver que naquele segundo dia o impala estava com dor de barriga, como ele não sabe falar, você também não ficou sabendo. Sei lá, entendeu? Mas esse é o ponto. Então é muito interessante a gente pensar que a estratégia decisória ótima para a sociedade é uma estratégia positiva. E aí, olha que legal, em 1983, ou seja, o estudo original é de 80, 81 a gente tem esse outro campeonato com estratégias para horizontes, né, indeterminados de rodadas. Em 83, o Axelrod fez um outro negócio muito bacana, que foi assim, pensa o seguinte, vamos pensar, por exemplo, no Brasil, tá? Então, o Brasil a gente pode dizer que do ponto de vista, né, societário, olha como essa visão das tomadas de decisão permite pensar o mundo como poucas coisas que eu conheço. Então, vamos pensar o Brasil. Qual que é a diferença do Brasil? Tem muitas diferenças do Brasil para a Suécia, mas uma diferença indiscutível é o grau de cooperação espontânea entre as pessoas. Isso é indiscutível. Você vai lá na Suécia, você tem alguma dúvida, passa um mês na Suécia e depois você me conta se você continua em dúvida. É indiscutível. Por que as coisas funcionam assim? Porque existe um problema, que é o problema dos free riders. O que quer dizer isso? É o seguinte, imagina que agora eu estou em mais um joguinho e nesse joguinho eu reconheço que todo mundo reconhece, olha que pulo do gato, eu reconheço que todo mundo reconhece que a melhor estratégia é cooperar. É ser gente boa e só quando alguém te sacaneia que você age com reciprocidade nesse sentido e mesmo assim você age pontualmente e segue a vida. Se todo mundo reconhece isso e consequentemente todo mundo começa a agir assim, se torna vantajoso para um ou outro sacanear todo mundo. Por quê? Porque pensa, a sua primeira interação com uma pessoa vai ser uma interação que você já sabe que a pessoa vai agir positivamente, ela vai acreditar em você e assim por diante. Consequentemente, se você ficar interagindo com pessoas diferentes o tempo todo, você pode ficar aplicando golpe em todo mundo. Essa não é a lógica do estelionatário? Não é assim que funciona? O estelionatário não aplica sempre o golpe sempre na mesma pessoa, a não ser no Chaves, né? Entende? O negócio varia.